Sim. Bom, há um intervalo previsto para as 16 horas e, eventualmente, antes ou a seguir ao intervalo, podemos fazer um debate estas duas primeiras comunicações e depois é que seguem mais 4, que eventualmente serão debatidos contigo. Mas está sempre previsto um espaço de debate. Segue-se agora a comunicação da Maria João Cantinho, com o título a saber do conceito de violência divina em Benjamin ao conceito de violência em Zizek. Tem a palavra a Maria João. Antes de mais, muito obrigada. Queria agradecer um bocado mais alto, não é? Se calhar a minha voz não chega ainda. Queria agradecer também aos organizadores o convite e acho que é uma grande injustiça, depois do professor Sousa Dias, mas já não vou reclamar. E, portanto, eu não sou uma especialista de Zizek. E, aliás, quando eu fiz a proposta foi no sentido de fazer uma leitura do Zizek a partir do conceito de Walter Benjamin da violência divina, sobretudo. E, portanto, é neste contexto que eu vou desenvolver a minha comunicação, não como uma leitora de Zizek, mas a partir de Walter Benjamin e as consequências no texto de Zizek. Nomeadamente naquele livro Violência, sobretudo o último capítulo, que ele vai incidir precisamente sobre o conceito de violência divina. Bem, eu começo por dizer, eu penso que isto são 8 páginas, pouco mais de 8 páginas devem enquadrar-se no tempo, não é? Mais do que nunca nós precisamos de pensar no papel da violência e na questão da violência como poder, como Gewalt no termo benjaminiano, não é? E na função que ela desempenha atualmente nos nossos regimes, sobretudo quando eu falo nos regimes democráticos, supostamente democráticos. Quer na sua função de manter a ordem, também na questão da violência do direito, a violência jurídica, a ordem jurídica, aquela que é exercida, porque é esta que interessa à Benjamin, falar neste contraste entre a violência jurídica e a violência divina. Ele faz esta oposição. Que é exercida para manter a ordem e sancionar, quer seja também, no outro sentido, na violência revolucionária, que isso é legítima, como ela é exercida hoje, toda a Europa, nós sabemos, e Norte da África, Primavera Árabe, atualmente no Brasil. O Brasil também está muito na ordem do dia, dos acontecimentos, e pensar esta violência como poder, independentemente das conotações que possa ter o conceito. Nas nossas sociedades estão cada vez mais ameaçadas por esta destituição do Estado Social, pela redução do cidadão à condição de homo sacer, no sentido hegeliano, que ele fala no estado de exceção. Será que as nossas democracias já não se tornaram algo? Isto também é uma questão que se coloca, em que já vigora a lei da exceção, que já não é propriamente a democracia que se fala hoje em dia, porque a questão da soberania evaporou-se, eclipsou-se. E vou saltar aqui algumas citações, por exemplo, do Alexis de Tocqueville, que era um democrata, mas que assumia, num texto que ele tem, que gostava muito das instituições democráticas, só para mostrar um pouco o cinismo dos democratas também, não é? Ele tinha uma origem aristocrática e dizia que gostava muito das instituições, mas eu sou aristocrata por instinto, ou seja, menosprezo e receio a multidão. Portanto, estas democracias muitas vezes são criadas pelos aristocratas e, portanto, vem arraigada esta concepção. Amo profundamente a liberdade, o respeito pelos direitos, mas não a democracia. Portanto, este medo das massas, portanto, isto foi fim de citação, este medo das massas, da violência latente, que constitui a força revolucionária por excelência, e a paixão da ordem constituem o fundo no qual assenta toda a ideologia liberal. Daí que, de acordo com Daniel Ben Said, que eu penso que não conhecem Daniel Ben Said, eu penso que sim, que é uma referência muito atual, a democracia não é senão o nariz falso do despotismo mercantil e da sua concorrência. Ora, exatamente por essa razão e por reconhecer os efeitos perversos da democracia, que aprovou o jargão da igualdade, da liberdade e da fraternidade, tão ironicamente revolucionário, eu vou explicar porque é ironicamente revolucionário, porque reflete o paradoxo da democracia atual. Ele é analisado, há um livrinho que se chama Da Democracia Atual, que é da Fábrica, Edition de Fabrique,
que é exatamente uma reflexão de vários autores, Rancière, Badiou, Agamben, sobre a questão da democracia. O Jacques Rancière, nessa obra, fala do escândalo democrático, num texto que se chama La haine de la démocratie, e retoma o assunto em Les démocraties contre la démocratie, também num texto que é de 2009. Querendo com isso dizer que o escândalo radica no facto que a democracia, para sobreviver, tem que ir sempre mais longe e tem que transgredir as formas institucionalizadas. Logo aí coloca a questão da violência como um modo de sair destas formas institucionalizadas, de modo a que a própria democracia não se deixe petrificar. Ela desenvolve as suas formas constantemente num território onde se contrapõem forças que favorecem os interesses do Estado e os interesses dos seus cidadãos, criando um paradoxo incontornável no seio do próprio conceito de democracia. E, portanto, ele tem vindo a esvaziar-se do seu sentido, e isto não sou eu que estou a inventar, mas isto é a partir das reflexões destes autores, o que reflete, do ponto de vista de Zizek, que vê na democracia um coadjuvante político natural do capitalismo. Ou seja, o capitalismo criou as condições que permitiram o aparecimento da democracia e, ao mesmo tempo, esse capitalismo é o que vai fazê-la implodir agora, não é? Veremos agora que isto é uma nova ordem, que nós não sabemos qual é o desfecho, mas, de facto, o capitalismo proporcionou o aparecimento de uma sociedade democrática, inclusive do próprio Estado Social, e agora está a fazer com que esse Estado Social imploda, não é? Devido às condições atuais. Como diz Jean-Luc Nancy nessa obra, por isso a democracia se tornou um caso exemplar de insignificância e não quer dizer nada. Na sua maior parte, aquilo que se verifica nas democracias, sobretudo as democracias do sul da Europa, é exatamente essa destituição da substancialidade e que ocultam regimes políticos que já não são autónomos, já perderam essa soberania e nem sequer são senhores de si, não é? Vivendo ao invés, isto digamos que não sou original, mas creio que isso pode dizer, que já estão num estado de exceção, porque como já perderam a soberania, portanto as regras que vigoram nessas democracias são regras que nós podemos reconhecer de um quadro de exceção. Não sei se estarão de acordo comigo, parece que está a dizer que sim com a cabeça, não é? Os factos recentes na Grécia, no Chipre, Portugal, outros países, estas democracias mais pobretanas do Sul, não é? Refletem de uma forma muito evidente essa perda da democracia e essa alienação da liberdade em favor dos tais interesses obscuros. E é preciso dizer que essas democracias refletem de uma forma perversa os jogos de poder que têm o seu palco histórico numa pertença, e aqui voltamos também a um conceito que o Benjamin gostava muito, que era o conceito de progresso, não é? Refletem precisamente a falência da ideia do progresso, da ideologia do progresso. Voltamos a estar numa situação muito semelhante ao pré-fascismo. Mais uma vez, e em nome de um suposto progresso político, social e económico e da ideia de um progresso europeu, assistimos precisamente à derrocada da democracia e ao aparecimento de novas forças políticas, nomeadamente de extrema-direita, o fascismo. Vejamos o caso da Marine Le Pen em França, que aquilo é aterrorizador o que se está a passar, e é uma coisa que é um vírus que alastra pela Europa de uma maneira que vai ser incontrolável, não é? Isto não é possível controlar estes focos. Voltando agora a Benjamin, eu também gostava de falar de um texto, não vou desenvolver o texto, mas gostava de citar um texto que pode constituir uma chave também para perceber o conceito de violência, que é o caráter destrutivo, em que ele dá à violência, que ele chama a violência divina, esse gesto revolucionário, é também um gesto destrutivo no sentido de abertura, não é no sentido puramente destrutivo, mas é de proporcionar um espaço de abertura para que ele fala de abrir espaços, de criar novos espaços. Eu penso que a violência divina também se enquadra nesta visão que estamos aqui a falar. E, portanto, não é a aniquilação vazia e gratuita que ele defende, mas é essa possibilidade de criar espaço, o Platz schaffen, que ele refere no texto do caráter destrutivo. Abrir novos caminhos, destruindo também aquilo que nós consideramos ser uma lógica continuista do poder.
E essas características do caráter destrutivo são regeneradoras. Vou saltar um bocadinho no texto para não estar a ler integralmente. Então, o que é que vai caracterizar o gesto violento e revolucionário, que é o gesto da violência divina, fundador de uma nova ordem da justiça? O que é que caracteriza este gesto? E o que é a distingue da tal violência da barbárie, que é puramente destrutiva e que tantas vezes assistimos que não tem qualquer sentido? O que é que nos permite distinguir essa violência revolucionária da outra violência? E Walter Benjamin aparece sempre com este conceito da violência divina com uma conotação positiva. Ela nunca aparece de uma forma destrutiva, mas como uma conotação no sentido criador, criativo, de possibilidade de abertura para um novo espaço. Porquê? Porque ela fissura, antes de mais, isso é também um conceito que nós teríamos que passar por ele, porque vai fissurar uma verdade falsificada, que é a verdade da história como continuidade, da história como progresso, e portanto isso parece-me a mim uma condição primordial para perceber o que é o conceito de violência divina, que precisamente o Zizek vai depois agarrar, não é? Esse estilhaçamento da continuidade, da recusa da subserviência a uma história de vencedores, há bocado o Vítor falou, passou aqui por cima, não chegou a descer, mas passou por aqui, que era a destruição da continuidade, não é? Portanto, essa história falsificada e portanto, esta violência, no caso particular, a violência divina, é também uma forma de fissurar a história e de restaurar a justiça. Portanto, ele vai desenvolver isto no texto sobre as teses da história, mas, claro que o texto sobre a violência divina é um texto muito anterior ao texto das teses sobre a história. Portanto, nós também, quando se lê Benjamin, não se pode ler Benjamin de uma forma, como é que eu ia dizer, pontual, tem que se ligar os textos. Portanto, o texto da violência divina é um texto de 1921, enquanto que o texto das teses é um texto de 1940. Portanto, há uma distância temporal que é preciso ter em conta, não é? De qualquer maneira, ele vai desenvolver depois esta ideia da violência revolucionária no texto sobre as teses da história. E aí ela tem uma forma mais acamada, não é? Ele não fala tanto de violência revolucionária, mas fala da revolução, fala da desintegração messiânica, fala da ruptura da história, da restauração da justiça, fala de outros conceitos que nos remetem para a violência divina, ou seja, da violência divina como forma de fazer estilhaçar uma história da injustiça, uma história que deixa de lado os vencidos. Portanto, ele volta a retomar todos estes conceitos nas teses. Portanto, neste sentido, a violência divina é um gesto, e só para frisar, profundamente revolucionário, no sentido do termo. E Slavoj Zizek, no texto que se chama De la démocratie à la violence divine, vai reinterpretar Benjamin referindo-se aos atos desesperados de defesa popular, de autodefesa popular, dizendo que os atos desesperados de autodefesa popular violenta são os exemplos daquilo a que Walter Benjamin chamava violência divina. Eles situam-se numa espécie de suspensão político-religiosa do erro. Mas se eles aparecem perante uma consciência moral ordinária como atos imorais, os assassinos, não temos o direito de os condenar, uma vez que respondem a anos, ou seja, a séculos de violência, de exploração económica sistemática, ou seja, eles são a reação a uma situação sistemática de exploração, de escravização, etc. Essa posição, que é polémica, porque obviamente ela não está não é normatizada, não faz parte da norma, né? Portanto escapa a todas as normas, mas permitem-nos ver que também são explosões que restauram a justiça, no sentido em que a soberania do povo aí fala mais alto, não é? Eu poria, por exemplo, o caso da Primavera Árabe como sendo a maior, digamos, a maior evidência disso. No texto de Benjamin, nós sabemos, portanto, esta parte aqui